por que que as experiências se repetem na nossa vida. Por que que a gente escolhe os mesmos parceiros para a relação afetiva? Por que que muitas vezes, para algumas pessoas, há uma repetição de tragédias, acidentes? Por que que em algumas famílias existem alguns traços que se repetem ao longo das gerações? Então eu pensei em fazer a live de hoje, Bira, falando um pouco sobre isso, sobre as repetições. Ah, legal, que bom. É bom que você fique aqui um pouquinho, né? Você continua fazendo a meditação, Bira? Depois me conta como é que está sendo o efeito para você. Essa semana eu publiquei aqui no Stories uma de várias feedbacks que eu recebi sobre essa meditação, de uma sensação de mais vitalidade. Bom dia, Cristina, tudo bom? Bem-vinda. Uma sensação de mais vitalidade com essa meditação. E algumas pessoas me reportaram também que fazendo a meditação à noite, elas ficavam um pouco energéticas mesmo, e aí tinham um pouco mais de dificuldade de dormir. Então eu ando recomendando que as pessoas façam a meditação pela manhã. Aí queria checar com vocês que estão fazendo a meditação, como é que tá para vocês, se vocês estão fazendo de manhã, se estão fazendo mais à noite, e como que é a sensação física dessa meditação. Ah, força, eu também sinto, eu sinto como se eu estivesse me apropriando do meu corpo. Eu também estou tendo essa sensação, mas eu tenho feito sempre pela manhã. Cristina, você está no nosso grupo do WhatsApp, do Café Terapêutico? O tema de hoje aqui são as repetições. Quando a gente tem experiências que se repetem na nossa vida ou na nossa família. Então, a gente tem um grupo que a gente formou aqui a partir do Café Terapêutico no WhatsApp, e eu mandei uma meditação para o grupo. No dia que nós fizemos a live a respeito de propósito e carreira, eu mandei algumas perguntas, um exercício. Bom dia, Dani, que bom te ver. E eu tenho recebido bastante feedback com relação a essa meditação, que é uma meditação de sentir os pais dentro da gente, né? Então a gente falava sobre esse tema que as repetições na nossa vida. E como às vezes a gente parece que está sempre repetindo as mesmas histórias, né? E eu ouvi um dia desses, de um constelador, inclusive, o Birajara, a respeito de repetição, uma leitura que eu não tinha feito ainda. Uma percepção ou uma interpretação que eu não tinha feito ainda, que não tinha ficado muito clara. Ótimo, massa, que bom. Então, esse constelador dizia, e para mim fez muito sentido, por isso eu compartilho com vocês, que ao não tomar os pais integralmente, tomar os pais, sempre vale repetir, para Bert Hellinger, esse tomar significa um incorporar, receber ativamente, né? Eu me lembro que nos meus primeiros contatos com essa expressão, tomar os pais, quando eu logo lá atrás, até antes de iniciar a minha formação, quando eu frequentava grupos de constelação familiar, há 10 anos atrás, eu sempre tinha a impressão de que o uso do verbo tomar tinha a ver com uma tradução do inglês que não estava muito adequada, to take. Mas um dia desse eu fui fazer uma palestra a respeito da relação pais e filhos, e claro, fiz uma boa pesquisa, né? Embasei todo o meu conhecimento,
E me dei conta que em português o verbo tomar tem 21 significados. E aí eu fui lá esmiuçando cada um desses significados, com a minha experiência de 10 anos com constelação, para perceber em português o que melhor traduziria isso que Bert valora e chama de tomar os pais. Acabei chegando à conclusão de que seria esse incorporar, esse receber no corpo, né? E acabou fazendo sentido para mim. Essa meditação que a gente tem feito, quem está praticando, tem me trazido um feedback bem parecido com isso. E eu sinto no meu corpo também quando eu faço a meditação. É como se de repente fosse subindo um formigamentozinho, umas correntes bioelétricas assim no corpo. Não sei como cada um sente, eu tenho um corpo muito trabalhado porque sou terapeuta de experiência somática também, né, e de dinâmica energética do psiquismo, 2 abordagens que tem o corpo como base. Então, meu corpo, eu sou muito atenta ao meu corpo, aos sinaizinhos milimétricos, né, do meu corpo. Mas esse tomar os pais, então, essa meditação nos ajuda a tomar os pais. Pouco a pouco, mesmo aquelas pessoas que têm algum tipo de diferença com eles, né, de crítica ou de... ainda tá, eu diria, numa posição de criança exigente diante dos pais, ao fazer a meditação vai percebendo e vai sentindo essa incorporação dos pais. E aí, por que é que eu falo da criança exigente? Esse é o ponto 1, né, que é importante. Porque quando nós estamos em estado adulto, nós estamos no agora. No agora, nós olhamos para trás, para a história dos nossos pais, para a nossa história, e nós conseguimos muitas vezes, neste estado adulto, compreender que o pai e a mãe são pessoas, como nós, e que, ao serem pais, tiveram dúvidas, tiveram medos, tiveram desafios. Bom dia, prima! Tiveram desafios, tinham suas idiosincrasias, seus gostos, suas manias, né? E principalmente que os nossos pais também tiveram pais e com estes pais também tiveram experiências. Então, quando nós olhamos para os nossos pais a partir do olhar adulto, nós podemos compreender que eles nos deram tudo, absolutamente tudo o que eles podiam nos dar. Se não deram, não tinham para dar. Então, tudo o que eles tinham nos foi dado. E aqueles e aquelas que estão assistindo, que são pais, sabem. Não tem aquela história que às vezes a mãe da gente fala assim, quando você for mãe, ou quando você for pai, você vai saber do que eu estou falando. E é verdade, né? A gente dá o melhor da gente. Só que o melhor de cada um de nós é com as nossas confusões, é com os nossos medos, é com as nossas inseguranças, é com as nossas crenças limitantes e é principalmente com o que a gente aprendeu com os nossos pais, né? Então, assim, se nós damos aos nossos filhos aquilo que nós recebemos ou dos nossos pais, também os nossos pais foram assim. E os pais deles. É uma corrente, na verdade é um fluxo de amor, né? Que vem desde lá de trás. E por isso, às vezes, é tão desafiador tomar os pais. Esse final de semana nós tivemos vivência. Bom dia, Letícia. Letícia estava na vivência, inclusive. Tivemos vivência de constelação familiar aqui na Casa Plural. E nós fizemos um exercício de tomar a mãe. E um dos participantes me disse, nossa, eu fiquei muito surpreso com o meu exercício.
Porque a minha relação com a minha mãe é muito boa, mas eu não conseguia caminhar em direção a ela, minha perna ficava presa. E de fato foi um exercício dessa participante muito interessante e muito intenso, né? E aí vem o segundo ponto, que é tomar os pais não tem a ver com os almoços de domingo. Tomar os pais não tem a ver com ter uma relação socialmente respeitosa, com uma relação ajuda, não estou negando. Não tem a ver com falar constantemente, estar sempre presente. Eu diria até que de certa forma é um artifício de quem não tomou os pais realmente. Não consciente, claro. E se vocês estão gostando da live, vocês curtam aí a live, porque se vocês curtem, mais gente vem ver. Então, esse tomar os pais, muitas vezes a gente tem uma ideia de que a gente tem uma relação às vezes difícil com a mãe ou com o pai. E na verdade, oi Marcinha, e na verdade a gente tem uma ótima, a gente tem os pais em si. Mesmo que não pareça muito, mesmo que tenha uma certa reserva, mesmo que tenha uma certa distância. Então não tem a ver com uma relação cordial com os pais. Relação cordial é o mínimo, né? Com qualquer ser humano, não só com os nossos pais. O tomar os pais é esse receber ativo. E na verdade a experiência tem me mostrado, e eu sempre brinco que a Angélica Oliveira na pós-graduação falava isso muito, que tomar os pais é 3 vezes ao dia, e é verdade. Qualquer distração e a gente encontra um ponto cego, um micro aspecto que a gente não tinha tomado ainda. Porque o tomar os pais é mais do que aceitar. Aceitar ainda é algo superior. Eu aceito os meus pais como eles são. Como sou benevolente. Como sou generosa, né, de aceitar os meus pais. Não. Tomar os pais é maior que isso. Tomar os pais é concordar que estes são os pais perfeitos para mim, exatamente como eles são. E este concordar não é aqui que acontece. Tomar os pais por aqui não muda nada. Tomar os pais incorporando-os como eles são é um sim que eu dou a mim mesma, a cada uma das minhas células. Tomar os pais integralmente significa não apenas tomar os pais, mas tomar toda essa ancestralidade, esse sistema que veio com eles. Tomar os excluídos, tomar as mortes, tomar as dores, tomar as vitórias, as alegrias, tomar os abortos, tomar tudo o que aconteceu de difícil nesse sistema, dizer sim a cada uma dessas experiências. E aí, quando eu efetivamente integro e tomo e incorporo e recebo ativamente em mim o meu sistema através dos meus pais, então eu sou eles. Eu vou repetir. Então eu sou eles. Só então eu realmente sou a síntese deles. E ao ser a síntese deles,
Eu já vivi tudo o que eles viveram. E se eu já vivi tudo o que eles viveram, porque as memórias estão aqui em cada uma das minhas células e eu disse sim a elas, eu não preciso mais repetir aquelas experiências. E a gente chega então no ponto central dessa live. Se eu digo esse sim, significa que eu já vivi. Exato, Márcia, eu sou os meus pais, eu sou o meu sistema. E se eu sou o meu sistema, então eu já vivi tudo o que eles viveram, de bom e de mal, aspas para bom e mal. E a gente vai ter uma nova live depois falando sobre isso. E se eu já vivi essas dores, essas tragédias, essas mortes, essas doenças, então eu não preciso repetir. Então eu não preciso repetir essa experiência. E eu estou repetindo de propósito a frase. Percebe? Se eu integrei tudo do meu sistema, inclusive a minha tia que foi excluída por ter um comportamento desviante, o meu tio que era alcoolista, e eu tô falando de tio avô, tio bisavô, gente bem lá atrás também, eu não preciso viver isso, nem em mim, nem nos meus filhos. Ei Marina, bom dia, se vocês estiverem gostando, vocês dão uma curtidinha aí, compartilhem essa live, que é pra gente poder chegar a mais gente, né? Então, esse é o sentido maior do tomar. Esse tomar que incorpora todas essas memórias com assentimento, com esse sim. E aí, de novo, este sim não é aceitar. Aceitar é algo de alguém que é maior, que é melhor, né? Esse assentimento, esse sim é do lugar de quem está de acordo com o que foi. Eu estou de acordo com o que foi. Foi assim que aconteceu. Isso faz parte da minha história, da história do meu clã. Graças a isso, inclusive, eu estou aqui hoje. Graças a isso, a vida chegou até mim. Certo? Então, essa é a experiência do tomar os pais integralmente e que faz com que as repetições comecem a não ter mais por que acontecer na nossa vida. Alguma dúvida? Tá todo mundo tão caladinho hoje? Eu sou meus pais, exatamente, Márcia. Uai, Cadu! Que legal, quanto tempo, que bom te ver. Direto de Goiânia? Tô adorando, ó. A Márcia é daqui mesmo, a Zubira é de Santa Catarina. Santa Catarina não, eu cismo que você é de Santa Catarina, Bira. Eu já sei, é Rio Grande do Sul. Sapucaia do Sul. Não vou errar mais. Marina de Porto Velho. Lidu de Fortaleza, Cadu de Goiânia. Tô adorando ver o Brasil todo aqui. Amigos queridos, amigos novos. Alô para você, que bom. Bem-vindo. Espero que você esteja acompanhando o movimento do direito sistêmico, Cadu. Aí em Goiânia parece que as coisas estão indo bem. Bom te ver também. Então é isso, gente. Se vocês tiverem... A Dani de Chapada dos Guimarães. Ai, que delícia, Dani. Eu tenho que ir a Chapada. Tenho que ir a Chapada mesmo. Olha aí, Mato Grosso super representado também. Lugar mágico, gente. Quem não conhece, recomendo fortemente. Eu estava dizendo para Dani na semana passada... Foi semana passada, Dani?
que Chapada dos Guimarães eu tive por praticamente 24 horas, um evento que a Dani organizou lá, um festival de cinema maravilhoso que eu recomendo, que é o Tudo por Mulheres. É Tudo por Mulheres o nome, né, Dani? E em Chapada dos Guimarães eu incorporei, eu senti no meu corpo a existência de Deus. É um lugar em que você sente a existência de Deus no próprio corpo. É tudo sobre mulheres, exatamente. Maravilhoso o festival. Esse ano tem de novo, 19 a 23 de agosto, em Cuiabá dessa vez. Mas então é isso, gente. Quem já está no grupo Café Terapêutico, hoje no final do dia eu vou mandar um exercício para um exercício diagnóstico assim da relação com a mãe e com relação com o pai, ok? E me mandaram também uma pergunta que eu quero, antes da gente se despedir, falar sobre ela. A pergunta era a seguinte: se tomar os pais, se honrar os pais, reconhecê-los, significa ter de conviver com eles, inclusive em situações em que há um transtorno, há algum tipo de condição que torna essa convivência insalubre e inclusive com risco. Do que eu estou falando concretamente? Exemplos concretos dessa convivência ser insalubre. Às vezes nós temos o desafio de vir num sistema em que a mãe ou o pai tem um transtorno mental que é violento, né? Uma bipolaridade, uma mãe narcísica, né? Uma mãe perversa, ou coisas do gênero. E aí, de fato, a integridade física e emocional fica comprometida. Então, o exercício que eu vou passar para vocês hoje no Café Terapêutico, lá no grupo do WhatsApp, é um exercício de tomada e agradecimento e reconhecimento dos pais, inclusive fazendo esse afastamento físico para garantia da integridade da sobrevivência, ok? Isso me foi perguntado, acontece, às vezes acontece, né? Se não acontecesse, não aconteceria. Isso é a vida real, é a vida como ela é. E quando a gente toma a vida vindo da nossa mãe, a gente toma a vida como ela é. Essa é a vida real. Existem mães ou pais que têm transtornos a ponto de colocar em risco a vida e a integridade física ou emocional dos seus filhos. Isso é real. Isso não significa que eu deva romper com eles. Porque se eu rompo com eles, o que acontece? Eu repito a experiência. Ou eu ou um descendente meu. Mas esse tomar é tomar reconhecendo, inclusive, o risco de permanecer. Então eu posso, com esse exercício, me despedir dessa mãe ou desse pai com gratidão, tendo incorporados, trazendo-os no meu coração, dizendo sim para esse transtorno, dizendo sim, isso faz parte do meu sistema, e então podendo me liberar e liberar os meus descendentes dessa repetição, certo? Então, quem já está no grupo Café Terapêutico, hoje no final do dia eu vou mandar esse exercício e vocês continuem fazendo a meditação de tomar os pais, continuem me dando feedback, eu estou adorando essa experiência com essa meditação, e na semana que vem eu vou passar uma nova meditação, tá bom? Obrigada por terem me acompanhado aqui no Café da Manhã, foi ótimo, e beijo aí pro pessoal de Rondônia, para o Mato Grosso, Chapada dos Guimarães, para Sapucaia do Sul, para Goiânia, para Fortaleza, para toda a audiência, e aqui para São João del Rei, que estava a Marcinha aqui também representando bem São João del Rei,
para Portugal com a Carlinha, né? Lisboa, não sei se é em Lisboa que a Carla tá morando, mas enfim. Então, um beijo para vocês e até o nosso próximo café terapêutico. Contribuam com temas, ok? Passem aí os temas para a gente poder desenvolver outros assuntos, tratar de outros assuntos. Beijo, prima. Muito obrigada pela audiência. E a gente vai continuar falando. A gente está falando de paz porque tomar os pais é o primeiro passo para uma boa relação de casal. Não esqueçam disso. Meu tema aqui é relacionamento, certo? Então, tomar os pais é o primeiro passo, vou repetir, para nós termos êxito nos nossos relacionamentos afetivos. Ok? Beijo grande para todos.